Bom dia a todos. Doutor Marcelo. Cadê ele? Tá subindo. Os seguranças estão com ele, os capataz. Você é uma hora. Bom dia a todos mais uma vez. Oitava sessão do terceiro período ordinário do primeiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 26 de agosto de 2025. Antes de iniciarmos os trabalhos, queria pedir um minuto de oração para que todos possamos fazer nossas orações. Um minuto de silêncio para fazer nossas orações.
Passado um minuto de silêncio, passa a palavra para o vereador Edivaldo, segundo secretário, para que ele possa fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos e a todas, público de casa, senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente. Ata da 7ª sessão do 3º período ordinário do 1º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 19 de agosto de 2025. Às 10 horas do dia 19 do mês de agosto do ano de 2025, no seu prédio sede, situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro. Reuniu-se ordinariamente na Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando presente as senhoras vereadoras Claudete Maria de Lima e Silvana Celestino Pereira, e os senhores vereadores Edmilson Ramos Filho, Edivaldo José dos Santos, Gessé Azevedo de Andrade, João Ferreira Farias Neto, José Mário Medeira Bezerra Júnior, Marcelo Pereira de Andrade e com o vereador Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos, participando de forma remota através de videoconferência e em tempo real. Estando ausente os senhores vereadores José Palmeira da Silva Filho e Manuel José da Silva. E os trabalhos foram presididos pelo vereador José Mário e secretariado pela vereadora Silvana Celestino e pelo vereador Edivaldo José dos Santos. Ao constar haver número legal para reunir, o senhor presidente solicitou que fosse feito um minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações. Em seguida, solicitou o segundo secretário, vereador Edivaldo, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual em seguida foi posta para a deliberação, sendo aprovado por unanimidade e em única votação. Dando seguimento aos trabalhos, a presidência solicitou à primeira secretária, vereadora Silvana Celestino, que fizesse a chamada das vereadoras e dos vereadores, e em seguida a leitura do expediente do dia, que constou dos requerimentos de número 160, 161, 162, 163, 164 e 165 de 2025, e dos projetos de lei de número 12 e 13 de 2025, e da situação e da substituição da redução da emenda do projeto de lei de número 16 de 2025, oriundo desta Casa Legislativa. Após a leitura do expediente, a presidência passou os trabalhos para a ordem do dia, que constou da indicação de número 38 de 2025 e dos requerimentos de número 152, 153, 154, 155, 156, 158 e 159 de 2025. A indicação de número 38 de 2025, de autoria do vereador Joelso Gonçalves, solicita ao senhor prefeito que tome as devidas providências em conjunto com o DR, visando a instalação dos redutores de velocidade, tipo lombada física, horizontais, no trecho da PE 35, que passa em frente ao residencial Blues Paradise, sendo um antes e outro depois, visto o grande movimento de veículo na entrada e saída do referido residencial. A mesma, após a sua leitura, foi posta para deliberação, quando, na ocasião, o senhor autor fez o uso da tribuna para reforçar a justificativa da proposição. Ora em discussão, a qual em seguida foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento de número 152 de 2025, de autoria do vereador Gessé Andrade, formula solicitação ao senhor prefeito para que envie de forma oficial informações esclarecendo o porquê do contrato com a empresa que realiza a limpeza urbana. Saiu de cerca de 25 milhões, 2 milhões e meio, para cerca de 9 milhões. Exatamente no período em que o município vive um período de calamidade pública,
O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, quando, na ocasião, o senhor autor usou a tribuna para reforçar a justificativa da proposição em tela, que, em seguida, foi discutida pelos vereadores Joelso Gonçalves, Edivaldo José dos Santos, João Ferreira e Marcelo Andrade, e também pela vereadora Claudete Maria e Silvana Celestino. Após as discussões, foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento de número 153 de 2025, de autoria do vereador Joelso Gonçalves, formula solicitação ao senhor prefeito para que viabilize a retirada do montante de areia que se encontra encalhada nas arredores da Fortaleza de Santa Cruz, Forte Orange, visto que é grande a quantidade de areia constada nas muralhas do forte, impossibilitando e frustrando os visitantes de apreciar sua beleza, fazendo filmagem, fotos e selfie para levar ou enviar para seus países de origem. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, quando, na ocasião, o senhor autor fez uso da tribuna para reforçar a justificativa da proposição em discussão, a qual, em seguida, foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento de número 154 de 2025, de autoria da vereadora Claudete Maria, formula solicitação ao senhor prefeito para que, através da Secretaria de Infraestrutura, realize serviço de reforma, limpeza geral e pintura de toda a estrutura da Praça Joel Monteiro. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento de número 155 de 2025, de autoria do vereador João Ferreira, solicita a disponibilização de um médico dermatologista para atender a demanda da população do município, considerando a importância da especialidade para diagnóstico e tratamento de doença de pele, cabelos e unhas. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, quando, na ocasião, o senhor autor fez uso da tribuna para reforçar a justificativa da proposição em discussão, a qual, em seguida, foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento de número 156, de 2025, de autoria da vereadora Silvana Celestino, em conjunto com o vereador Edmilson Ramos, formula solicitação ao senhor prefeito para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal da Pesca e Desenvolvimento Econômico, solicitando a disponibilização de kits de apoio para as marisqueiras da ilha. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, quando, na ocasião, os seus autores fizeram uso da tribuna para reforçar a justificativa da proposição, a qual, em seguida, foi posta em discussão pelo vereador João Ferreira e Marcelo Andrade, e também pela vereadora Claudete. Após a discussão, foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento de número 158 de 2025, de autoria do vereador Gessé Andrade, formula solicitação ao prefeito da ilha para que esclareça a quantidade de garis contratado pela prefeitura no mês de janeiro de 2025, com respectivo valor da folha de pagamento referente a esse contrato. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade. Em segunda e última votação, o requerimento de número 159 de 2025, de autoria do vereador Edmilson Ramos, formula solicitação ao senhor prefeito para que entre em entendimento com o secretário municipal de Meio Ambiente e a Superintendência Nacional da Pesca, com a finalidade do município. O mesmo, após a sua leitura, foi posto
para deliberação, quando na ocasião o senhor autor fez o uso da tribuna para reforçar a justificativa da proposição. Em discussão, a qual em seguida foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhuma matéria na pauta de votação, o senhor presidente iniciou a chamada dos vereadores, fazendo uso da tribuna. Os vereadores Joelso Gonçalves, Marcelo Andrade, Edivaldo José, José Mário. Encerrada a chamada dos oradores, e não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra e nada mais havendo para ser deliberado na presente sessão, a presidência deu por encerrado os trabalhos, marcando a próxima para as 10 horas do dia 26 do mês corrente. Em seguida, solicitou que fosse feita a lavratura da ata, depois que lida e aprovada. Será assinada pelo presidente, pelo secretário e demais vereadores que desejarem. Sala da sessão da Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, 19 do mês de agosto de 2025. Nada mais a ser lido, passa a palavra ao presidente. Coloca a presente ata em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovada por unanimidade. Em seguida, passa a palavra para a vereadora Silvana, primeira secretária, para que ela faça a chamada dos vereadores presentes e em seguida o expediente do dia. Bom dia a todos, público presente, público de casa, colegas vereadores. Gostaria de registrar aqui mais uma vez a presença do grupo de ciclistas Chacal Bike e também hoje Bob Bike. Chamada dos vereadores do terceiro período, do primeiro ano da 16ª legislatura, 8ª sessão. Claudete Maria de Lima, presente. Edmilson José Ramos Filho, presente. Edivaldo José dos Santos, presente. João Ferreira de Faria Ernesto, presente. Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos, presente. Gessé Azevedo de Andrade, presente. José Mário Medeiros Bezerra Júnior, presente. José Palmeira da Silva Filho, presente. Manuel José da Silva, presente. Marcelo Pereira de Andrade, presente. E Silvana Celestino Pereira, presente. Requerimento número 168 de 2025. Em cumprimento com as determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada uma solicitação ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Saúde, visando enviar a esta casa uma relação com o nome, posto onde está lotado e horário de trabalho de todos os médicos que atendem nas unidades de saúde do município. A justificativa é oral e a autoria é da vereadora Claudete. Requerimento número 166 de 2025. Em cumprimento com as determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada uma solicitação ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, para que, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, informe uma data precisa de quando serão efetivamente entregue os kits escolares e os fardamentos aos alunos da rede pública municipal. A justificativa é oral e a autoria é do vereador Gessé Andrade. Requerimento número 167 de 2025. Em cumprimento com as determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada uma solicitação ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, para que, através do setor competente, viabilize a realização de serviços de melhoria na parte elétrica, com troca das lâmpadas queimadas e do relé fotocélula, se for o caso, limpeza geral,
com capinação e recolhimento dos entulhos, bem como recuperação do calçamento de toda a extensão da rua Oreste Tavares, localizada no bairro do Pilar. A justificativa é oral e a autoria é do vereador Edivaldo José dos Santos. Requerimento número 169 de 2025. Em cumprimento com as determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada uma solicitação ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, para que tome as devidas providências visando a realização de serviços de limpeza e poda das árvores existentes em todas as ruas da comunidade do Sossego, visto que a existência de árvores de grande proporção, as quais estão ameaçando cair em cima das residências que ficam localizadas nas proximidades das referidas árvores. A justificativa é oral e a autoria é do vereador José Palmeira. Indicação número 39 de 2025. Em cumprimento com as determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, o vereador que subscreve formula a indicação ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, para que tome as devidas providências visando a construção de uma praça devidamente equipada com playground na comunidade da Vila Velha, a qual irá oferecer um espaço de lazer público para os moradores da referida comunidade, uma vez que aquela população não dispõe de um espaço público que sirva de diversão tanto para adultos quanto para crianças. A justificativa é oral e a autoria é dos vereadores José Mário e José Palmeira. Projeto de Lei número 24 de 2025, ementa. Institui o Estatuto da Mobilidade por Bicicleta e do Ciclista do município da Ilha de Itamaracá e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído o Estatuto da Modalidade por Bicicleta e do Ciclista do município da Ilha de Itamaracá, que estabelece normas, diretrizes, direitos e deveres para o uso da bicicleta como modal de transporte, esporte, lazer e turismo. Artigo 2º. São objetivos dessa lei: 1. Promover a segurança e a integridade física e moral dos ciclistas. 2. Incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, não poluente e promotor de saúde. 3. Integrar a mobilidade por bicicleta ao sistema de transporte público e às rotas turísticas do município. 4. Assegurar a implantação e manutenção de infraestrutura cicloviária adequada e segura. Capítulo 2º, dos direitos e deveres. Dos direitos dos ciclistas. Artigo 3º. São assegurados ao ciclista, entre outros, os seguintes direitos. 1. Circular com segurança em vias públicas, urbanas e rurais. 2. Dispor de infraestrutura cicloviária como ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas devidamente sinalizadas. 3. Ser respeitado e protegido pelos demais agentes de trânsito em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 4. Ter acesso a bicicletários e estacionamentos seguros em espaços públicos e privados de uso coletivo. 5º. Participar das discussões e deliberações sobre a política de mobilidade urbana e o planejamento cicloviário do município. Dos deveres do ciclista. Artigo 4º. São deveres do ciclista.
Primeiro, cumprir as normas gerais de circulação e conduta estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro. 2. Utilizar os equipamentos de segurança obrigatório previsto no Código de Trânsito Brasileiro, como campainha, sinalização noturna e espelho retrovisor do lado esquerdo. 3. Manter a bicicleta em bom estado de conservação e funcionamento. Capítulo 3º, da infraestrutura cicloviária. Artigo 5º. O poder público municipal deverá planejar e implantar de forma progressiva a infraestrutura cicloviária, contemplando 1. A criação de ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas em áreas estratégicas, conectando bairros, praias, pontos turísticos e equipamentos públicos. 2. A integração da malha cicloviária aos terminais de transporte público. 3. A instalação de bicicletário em locais de grande fluxo de pessoas, como terminais de transportes, repartições públicas, escolas, praças e áreas comerciais. 4. A sinalização vertical, horizontal e semafórica específica para o tráfego de ciclistas, garantindo sua visibilidade e segurança. Capítulo 4. Do planejamento, da gestão e da participação popular. Artigo 6º. Na formulação e execução da política de mobilidade por bicicleta, o poder público municipal deverá: 1. Realizar audiências públicas e consultas para debate, projetos e traçado da malha cicloviária. 2. Instituir ou fortalecer comitês de mobilidade urbana que contem com a participação de ciclistas e suas associações. 3. Prever recursos orçamentários anuais para a implantação, manutenção e expansão da infraestrutura cicloviária. 4. Promover parcerias com os poderes executivo e legislativo e a sociedade civil para a realização de eventos e campanhas de incentivo ao uso da bicicleta. Capítulo 5º, da fiscalização e das infrações. Artigo 7º. A obstrução de ciclovias, ciclofaixas e bicicletários, bem como o estacionamento irregular de veículos nesses locais, sujeitará o infrator às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e na legislação municipal pertinente. Artigo 8º. Atos de agressão, ameaça ou intimidação contra ciclistas no trânsito serão coibidos e os responsáveis submetidos às sanções legais cabíveis. Capítulo 6º, das disposições finais. Artigo 9º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 26 de agosto de 2025. E os autores, juntamente com os ciclistas, todos os vereadores aqui assinaram. Sem mais para o expediente do dia, eu retorno a palavra ao presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Enfatizar a presença do pessoal representante dos ciclistas, dizer que o projeto foi lido e a gente vai dar sequência nas outras reuniões para botar em votação, mas que todos os vereadores assinaram, que é só questão de procedimento para estar aprovado, e em seguida a gente fazer uma interlocução junto ao Poder Executivo para que seja sancionada essa lei, né? Que eu creio que não vai ter objeção sobre isso.
Requerimento número 160 de 2025. Em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada a solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Educação, em reforço ao pedido formulado pela vereadora Claudete Maria, através do requerimento 119 de 2025, o qual solicita à Procuradoria Jurídica do município que realize levantamento da situação jurídica da escola modelo que estava sendo construída no bairro de Riuamba, que teve a obra embargada por problemas junto ao Tribunal de Contas do Estado na gestão passada, bem como realize levantamento sobre a situação da escola que estava sendo construída nas proximidades do residencial Ciranda da Ilha e teve as obras paralisadas na gestão do prefeito Paulo Batista, para que tais obras tenham continuidade e sejam concluídas para o bem da educação pública municipal. O requerimento é do vereador Edmilson, no caso é um reforço ao requerimento da vereadora Claudete, e está em discussão. Não havendo quem discuta, em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Ia procurando ferrugem na televisão ali, viu? Requerimento 161 de 2025. Em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada a solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que, através do setor competente, viabilize a realização de serviços de melhorias na parte elétrica, com troca das lâmpadas queimadas ou do relé fotocélula, se for o caso, limpeza geral, com a passagem da máquina patrol, terraplanagem e colocação de pó de pedra em toda a extensão da rua Jorge, localizada no loteamento São João. O requerimento é do vereador Gessé Andrade, está em discussão. Não havendo quem discuta, em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento 162 de 2025, em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada a solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que, através do setor competente, viabilize realização de serviço de limpeza geral em toda a extensão do cemitério municipal, bem como recuperação de parte do muro do referido cemitério. O requerimento é do vereador Gessé Andrade, está em discussão. Não havendo quem discuta, em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 163 de 2025, em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada a solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que através do setor competente viabilize a realização de serviço de construção de uma mureta no pontilhão existente na Rua Paraíso Azul, localizado na comunidade do Renascer, visto que, com o aumento do nível da água, os usuários do referido pontilhão têm dificuldade de passar, e a construção da mureta irá facilitar a vida desses moradores. O requerimento é do vereador Gessé Andrade, está em discussão. Não havendo quem discuta, em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento 164 de 2025, em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que, através do setor competente, viabilize a realização de serviços de melhorias na parte elétrica, com troca das lâmpadas queimadas e do relé fotocélula, se for o caso,
limpeza geral com passagem da máquina patrol, terraplanagem e colocação de pó de pedra em toda a extensão da rua Wilson Jansen, localizada no bairro dos Quatro Cantos, devido ao péssimo estado de conservação que se encontra a mesma. O requerimento é do vereador Gessé Andrade, está em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento 151/2025, em cumprimento às determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada a solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Saúde, visando fazer com que o funcionamento do posto médico existente na comunidade do Sossego se estenda até as 22 horas, visando a realização de um atendimento médico mais amplo a todos os moradores da mencionada localidade, assim como das demais localidades circunvizinhas. O requerimento é do vereador Manuel José, está em discussão. Vereador responsável pela proposição vai discutir. Bom dia, amigos vereadores, mesa diretora, público presente, público de casa. Eu vim realmente, companheiro, discutir sobre aquele posto de saúde do Sossego, porque chegou aos meus ouvidos que realmente não pode mudar o horário por causa dos outros postos, os UBS. Não pode se mudar o horário de um e de outros não. Poder pode, é porque não tem interesse por aquela população. Não tem interesse. Porque uma população de mais de 5 mil pessoas depender de uma estrada daquela para fazer um socorro. Que até o Frei lá morreu. Falta de socorro e outras pessoas, amigo Ferrugem. E amigos vereadores. Como é que pode um posto daquele fechado de 3 horas só vai abrir no outro dia de 10 horas? Ou de 8? A população fica a mercê da boa vontade, que nem o SAMU entra. Quando o SAMU é acionado para fazer um socorro, chega lá, já tem morrido todo mundo, quanto mais uma pessoa só. Isso é uma vergonha para o nosso município. Se podia sim mudar o horário daquela UBS, Marcelo. Podia sim, pelo menos até 10 da noite. É interesse que não tem de ajudar a população. É como eu falo em todo ano político. Aquele povo só é lembrado quando é na época de política, de voto. Essa é a verdade, amigo Dida. Quando é para barganhar o voto, para ganhar a eleição, todo mundo vai lá oferecer céu e terra ao povo. Mas quando é para atender a população, não. Não. Essa é a minha revolta com o tratamento com aquele posto do Sossego. Tanto na travessia, que muitas vezes os barqueiros fazem greve para não passar o povo porque não está recebendo, porque eu não sei, porque não esquece de pagar ao povo todo, mas o povo que atravessa o povo esquece de colocar na folha. É surpreendente, Kita. É surpreendente, você tem uma pessoa que faz o controle da folha e esquece de botar só a turma que faz a travessia. É surpreendente um negócio desse. Isso não pode acontecer. Porque aquele povo lá já vive no estado de calamidade. Às vezes a gente não tem nem 5 reais para comprar um pão, como é que vai ter 5 reais para atravessar? Cadê a sensibilidade dos políticos? Nadando? Né? Nadando? Cadê a sensibilidade, Ferrugem? Do nosso prefeito, da pessoa que faz a folha, do nosso secretário? Eu não posso ficar calado com uma situação dessa. Não posso ficar calado. Vou continuar debatendo a situação daquele povo. Não é porque aquele povo merece um tratamento diferente, não, Duzinha. É um povo isolado da nossa ilha. Não tem um ônibus, aí Itamaracá não entra. O ônibus que entra é uma vez por dia, que é do próprio rapaz lá. Não tem Kombi. Uber não entra. E aí? Aí o povo fica realmente
esperando uma boa vontade de um político que fala a favor daquele povo. Essa é a minha vergonha. Muito obrigado, colega. O requerimento continua em discussão. Vereador Marcelo Andrade. Bom dia a todos, senhor presidente, mesa diretora, caros colegas vereadores, pessoal de casa que nos acompanha através da TV Câmara e um público presente. Meu amigo Manuel, eu venho aqui falar um pouquinho da minha experiência enquanto gestão pública e falar para que você entenda essa situação de expandir o horário do posto de saúde do Sossego. Infelizmente, a regulação vem de uma estrutura federal. E a gente pede mais uma vez que as pessoas entendam que o posto de saúde é do município, mas as diretrizes e protocolos elas são estabelecidas pelo Ministério da Saúde do Distrito Federal, para que os serviços elas sejam de fato estendidos a toda a nossa população. Mas respondendo e lhe ajudando nesse sentido, infelizmente, tem horário de se iniciar as atividades e finalizar, o que determina o Ministério da Saúde, que é abrir o posto das 8, ou horário menos de 7, às 17 horas, cumprindo um estabelecido de 8 horas diárias, 40 horas semanais. Infelizmente, a gente não consegue ajudar a população do Sossego, e também tem outras populações como Vila Velha. A gente, enquanto gestão pública da saúde, fica preocupado porque a gente quer fazer o serviço chegar. O que se pode pensar é um posto de apoio para ajudar aquela população. Concordo com você quando a gente fala de sensibilidade, que a gente precisa fazer um diagnóstico dentro da nossa população e levar a saúde a todos. Se vai ser com um ponto de apoio, se vai ser com uma equipe, se vai ser algo um pouquinho, uma vez na semana, mas a gestão precisa fazer, de fato, um diagnóstico para levar a saúde a essa população da Vila Velha, do Sossego. No entanto, na medida que fossem implantados esses programas dos trabalhadores, sucessivamente, gradativamente, iria atender aquela emergência que, pelo que eu estou entendendo, a colocação de Manuel Budares, é isso que ele está falando, a questão em caráter de emergência, uma urgência, um socorro, né, de alguém que passou mal e não tem um transporte, para levar o paciente, e tendo esse atendimento aos trabalhadores, estaria lá o médico, estaria lá uma enfermeira. Eu só estou falando só em caráter de ponto de apoio. Se esse programa a gente não poderia solicitar à Secretaria de Saúde, até assinado por todos os vereadores, para levarmos até o Sossego. Ferrugem está colocando aqui a ampliação dos serviços de saúde em relação à saúde do trabalhador. Ferrugem, só para lhe responder, esse serviço, ele teve início na primeira gestão do ex-prefeito Paulo Batista, com o ex-coordenador Robson Cordeiro, que ele iniciou com uma única unidade do Rio Amba, que tinha um ponto de apoio no Bela Vista, e ele fazia essa saúde do trabalhador nesta gestão dele. E eu tenho muito orgulho de dizer aqui que nós ampliamos isso, que eu tenho muito orgulho de dizer que na gestão passada do ex-prefeito Paulo Batista, eu ampliei o serviço do trabalhador a todas as unidades de saúde do nosso município. Em caráter de todos os meses a gente fazer saúde do trabalhador. Inclusive, eu fiz um requerimento para que a Secretaria de Saúde fizesse a ampliação dos serviços a todas as unidades.
dando continuidades ao serviço de saúde do trabalhador à nossa população. O que... Marcelo, nessa gestão atual, continue todas as unidades, um dia por mês para a saúde do Isso. trabalhador. Aquelas pessoas impossibilitadas que não podem ir à unidade de saúde durante o dia. Continua esse projeto. Agora, infelizmente, o Sossego é uma comunidade distante, de difícil acesso. Então, para melhorar essa mobilidade, eu acho que os companheiros vereadores deveriam pensar na situação da estrada do Sossego, porque é um acesso rápido para o socorro. Né? E nem de A mobilidade, nós encontramos... Gente, só para a gente manter a questão de ordem, para a gente não ultrapassar, presidente. Certo? Vejam só. A questão da mobilidade da Estrada do Sossego é uma outra situação que já está sendo discutida aqui nesta casa. Embora saibamos que a problemática da saúde do Sossego não é de hoje. A estrada também não. O que a gente teve, encontramos várias dificuldades, inclusive na gestão em qual participei como secretário adjunto de saúde e coordenador de atenção básica, as barreiras não foram deliberadas e a gente avançamos. Com chuva, com sol, com noite, com dia, nós estávamos lá realizando a saúde do trabalhador. Inclusive, eu fui altas noites na chuva, levando a equipe de saúde para aquela localidade. A gente precisa, de fato, levar a saúde pública a todas as pessoas. Não adianta dizer que tem chuva, que tem sol. É levar saúde de qualidade básica para a nossa população. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Bom dia, presidente, mesa diretora, bom dia aos companheiros vereadores, bom dia ao público presente, ao público de casa. Pegando o gancho das palavras do nosso amigo e companheiro, doutor Marcelo, vereador doutor Marcelo, e foi levantada uma narrativa da cidadã, ali que eu me esqueço o seu nome, Edna, a gente, Edna, como a gente sempre diz, é tão bom nessa interação dos vereadores à população e que surgem perguntas que a gente vem tentando sanar essa situação da mobilidade para o Sossego, né, Pio da Laje? Que é um vereador que tanto sofre ali, que tanto apanha das palavras do povo do Sossego por ser o gestor daquela comunidade. A gente pensando nisso, a gente reuniu com o deputado federal Júnior Shoa Júnior, e foi discutida essa situação, né, Duzinha? Zero, Dida, Bio, a gente que Manuel, Marcelo, e ele se dispôs a colocar 4 milhões de reais no próximo ano de emenda para começar aquela obra da Estrada do Sossego. A gente já está em conversa com ele. Ele disse que ia dar, através de emenda, uma caçamba, uma máquina, 1 milhão para a saúde e 1 milhão para a infra. Já cumpriu esse ano e, em conversa com ele, colocando a necessidade, sobre a questão da mobilidade do Sossego, ele se comprometeu, o ano que vem, colocar mais 4 milhões, não foi assim, Edivaldo? Na conta da prefeitura, para iniciar a obra da Estrada do Sossego, e solicitou do prefeito, e ele estava presente também, e a gente até agradece a ele pela interação dele com a gente, com essa casa, para que ele solicitasse da governadora o término da obra, porque a obra, pelo que a gente escutou, vai ficar em torno de 8 milhões de reais, e 4 milhões vai vir da emenda de Guilherme Shoa Júnior, e os outros restantes vindo do governo do estado. Então, é uma interação, Zero, presidente, que está acontecendo desta casa para a casa vizinha e da casa vizinha para esta casa, né? E falando sobre a questão da saúde, é de extrema necessidade, Marcelo, que a gente esteja inteirado dessa situação que o companheiro,
gente recebe suas críticas lá do bairro do Sossego, juntamente com o Bill da Laje, juntamente com o Claudete, né, visivelmente a necessidade da gente estar presente, né, se não em corpo, mas também em pensamento e em trabalho, pelo que a gente vem realizando nesta casa. Levantar a bandeira que já foi levantada do Sossego, o prefeito já atendeu a questão do colégio e agora levanta-se a bandeira da questão do posto médico. E vamos em frente, juntamente com o amigo Manuel do Gás, juntamente com a amiga Claudete, com o Bill da Laje e com vocês, que vocês também é de extrema necessidade estar aqui junto com a gente, né, perto da gente, para se inteirar do que acontece e daquilo que a gente vem discutindo e realizando por esta casa, né, porque muitas das vezes as coisas acontecem no município e o vereador fica de lado das coisas boas e só coloca o vereador na hora das coisas ruins. E a gente aqui é quem decide muitas coisas, né, Duzinha? Inclusive agora a gente trouxe essa emenda do deputado federal Júnior Shoa Júnior. Temos agora uma L200 para a Secretaria de Saúde, de Educação. Vamos ter agora mais uma retro e, se Deus quiser, solicitar um carro, uma caminhonete ou uma van para botar para a saúde do Sossego. É isso que a gente faz, é isso que a gente trabalha. Porque o vereador, quando se une, é o que eu falo aqui, quando o vereador se une junto com o gestor, junto com o prefeito, só quem tem a ganhar são vocês. E o que é que a gente precisa de vocês? Interação, que vocês venham a esta casa e acompanhem o trabalho do vereador para que as coisas aconteçam e que realmente, junto, todo mundo junto, Itamaracá sai desse marasmo, se Deus quiser, e vamos trazer de volta a confiança dos políticos lá fora, que é quem faz as coisas acontecer, porque o município sozinho, ele não consegue andar, mas quando a gente tem pessoas interessadas em ajudar o nosso município, né, a gente está demonstrando aí através do nosso deputado e outras lideranças, que tem deputado que vão pedir voto aqui, Claudete, o ano que vem, que tragam eles e junto com eles tragam as emendas para a melhora do nosso município. É isso que nós queremos. E de vocês, que vocês cobrem, que não é só o vereador não que vai cobrar não. Como eu sempre digo, a gente é o elo de vocês ao prefeito e do prefeito a vocês. Tudo passa pela gente. Tudo passa pela gente, é um poste apagado, é uma rua cheia de mato, precisa de uma máquina ali, agora mesmo essa questão do posto médico, o hospital que a gente precisa levantar essa bandeira do hospital, pelo amor de Deus, é o que a gente vem discutindo, é o meu 3º mandato, e a gente vem discutindo, e vamos aproveitar essa união para a gente trazer de volta essa narrativa da questão, a problemática da questão do hospital Alzira Figueiredo, né, que vamos aproveitar esse momento, que nós estamos de mão dadas e estamos vendo aí o interesse de todos aí a nos ajudar, a ajudar a eles e a todo o município dali de Itamaracá. É tão bom ver esse grupo aí de bike aí, está aqui, está conseguindo, a gente já leu, já vai aprovar. Isso mostra que quando se interage em grupo, quando se interage em lideranças, quando se interage entre os poderes, há uma interação entre os poderes, só quem ganha são vocês. Não é o vereador, não é o prefeito. A gente está aqui em caráter de decisão. Vocês tragam a problemática para a gente, vão saber o que é que está acontecendo na casa e a gente aqui decide. Muito obrigado, presidente. Continue a discussão. Vereadora Silvana. Bom dia a todos. Só para complementar aqui a fala de Marcelo e esclarecer um pouquinho sobre a questão do requerimento de Manuel, eu entendo, né, a preocupação dele em relação à saúde do Sossego, por ser uma comunidade distante, mas a gente precisa entender também que nas UBS, se eu estiver errada, Luísa, Edna, Marcelo, que também já trabalhou, me corrijam, mas é ofertada a atenção básica, onde é o primeiro nível de saúde, ou seja, as unidades elas existem para promover a saúde e prevenir doenças. E os serviços que é ofertado lá é de vacinação, consulta médica, consulta com técnico, enfermagem, vacinação. Mesmo que uma pessoa no Sossego passe mal, precise de um médico, mesmo que o médico esteja na unidade básica de saúde, ele não vai poder prestar esse serviço, porque aí ele vai ter que ir para o hospital. O que a gente pode
juntarmos e conversarmos sobre um posto de apoio para aquela comunidade, mas exigir que a UBS seja aberta não pode, porque, como o Marcelo falou, é uma diretriz que atende esferas e ela, apesar de ser administrada pelo município, como o Marcelo falou, é na esfera federal. Então, a gente não pode ampliar realmente esse serviço. Então é isso, minha gente. Obrigada, viu? Eu entendo, Marcelo, e Duzinho aqui lá realmente é um posto de saúde, né, uma UBS. Mas o que eu me preocupo, Marcelo, é com aquela quantidade de gente que precisa de um atendimento melhor. E não é se colocado nada a não ser aquele atendimentozinho do posto para aquela população tão grande e tão esquecida pelo poder público. Isso é o que eu vejo, e tenho certeza que o povo de lá concorda comigo. Está entendendo? Porque é uma esfera federal, é uma verba federal, sim, claro, mas quem administra ela é o município, Marcelo. Mas se poderia esticar um pouco, botar 2 turnos. Podia se pegar um turno de 8 e podia se colocar um turno pelo menos às 4, 5. Não, mas você, como é da saúde e você entende realmente da problemática, mas se tivesse o interesse de realmente do prefeito e da secretária de saúde, poderia se fazer pelo menos 2 turnos. Porque quem manda no expediente do município é o prefeito, não é o governo federal. O governo federal se preocupa de mandar as verbas, mas não no horário. O horário, eu acredito que quem manda é o prefeito e a secretária. Isso é o que eu vejo e é o meu entendimento, que eu realmente não entendo de saúde. Mas estou aqui para discutir, realmente defender a população. Não só do Sossego, de toda Itamaracaense. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 165, 2025. Em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que envie de forma oficial respostas para o que abaixo segue relacionado. Esclarecer porque a sede da empresa Atlântica Serviços e Locações, que está realizando serviços mecânicos nos veículos da prefeitura, inclusive máquinas pesadas, funciona em uma residência no bairro de Jardim São Paulo, cidade do Recife, e não em uma oficina, esclarecendo também porque tal empresa, que foi criada recentemente, já está realizando tais serviços, quando existem outras empresas conceituadas e melhor qualificadas para atender às necessidades do município. O requerimento é do vereador Gessé Andrade, está em discussão. O vereador Gessé vai discutir o projeto. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia, amigos vereadores. Bom dia, público de casa, público presente. Estive nesse endereço que consta em Jardim São Paulo, essa empresa de manutenção de veículos, para averiguar se realmente existia uma oficina ou algum escritório. Quando chego lá, não existe nem oficina nem escritório. Existe a casa de uma mulher, uma senhora, que até reclamou quando eu fiz um vídeo, que ainda não postei, dizendo: você quer o que aí na minha casa? Eu disse: não, senhora, eu só estou aqui averiguando uma situação. Prefeito, essa empresa foi criada no dia 20/2 de 2025, em fevereiro, quando o senhor estava em estado de calamidade. E foi feito pagamento no começo de março, em abril, quando você estava em estado de calamidade. E essa empresa não existe.
no endereço que justifica aí no portal de transparência. Você vai ter que justificar aqui a Casa de Vereadores e a população o que foi que aconteceu com esse endereço que desapareceu. Obrigado a todos. Continua em discussão. Vereador Joelson. Vai ganhar uma extrazinha. Bom dia mais uma vez. É porque eu não estou podendo andar, né? Vocês sabem muito bem disso, aí eu não estou muito bem inteiro. Eu me senti agora até surpreso. No caso, o vereador está dizendo que a empresa, pelo que você averiguou, é fantasma. No que você fiscalizou, foi lá, não existe a empresa no endereço que a empresa divulgou. Onde está no contrato de licitação, onde a empresa ganhou o processo para fornecer para manutenção, né? Aí eu aqui como vereador também me coloco na posição de apoio à dúvida do vereador aí com relação à gestão, o que foi que aconteceu, e peço também em estado de urgência esclarecimento sobre esse endereço e sobre essa empresa. Foi criada 20 de 2 de 2025, em fevereiro. No caso, ela não tinha um ano, pelo menos um ano, para poder participar de licitação, que é isso que rege a lei. A lei, ela diz que toda empresa, para participar de licitação, ela tem que ter no mínimo um ano, né, de CNPJ, não é isso? Então, ela foi criada num mês e no outro já fez pagamento pela gestão, pela Secretaria de Finanças, no caso, né? Não, minha dúvida está tirada aqui, vamos correr atrás dessa situação, pelo amor de Deus. Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem discuta. Em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Indicação 37 de 2025. Em cumprimento às determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve formula indicação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que, através da secretaria competente, viabilize a perfuração de outro poço artesiano para abastecer melhor todas as famílias residentes na comunidade do Alto do Sossego, visto que tais famílias não contam com abastecimento regular fornecido pela Compesa, precisando de ação do poder público para contar com esse líquido fundamental em suas residências. A indicação é do vereador Manuel, está em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Dá início à matéria de primeira votação. Projeto de Lei 16 de 2025, de autoria da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá. Emenda. Substitui a expressão denominada lagradouro público e das outras providências, por denomina a cozinha comunitária do município da Ilha de Itamaracá, de Maria Marcelina de Barros e das outras providências. O prefeito do município da Ilha de Itamaracá, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, consoante disposições contidas na Constituição do Estado de Pernambuco e na Constituição Federal, propõe a seguinte emenda substitutiva ao projeto de lei número 16 de 2025. Artigo 1º. A emenda do projeto de lei de 016 de 2025, de autoria da Câmara Municipal, passará a vigorar da seguinte redação. Denomina a cozinha comunitária do município da Ilha de Itamaracá de
Maria Marcelina de Barros e das outras providências. Artigo 2º. Permanecem inalterados os dispositivos legais do projeto de lei número 16 de 2025. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito da Ilha de Itamaracá, no dia 7 de agosto de 2025. Foi um projeto, um pedido aqui, um projeto de lei pedindo para que a cozinha comunitária, que vai ser inaugurada com previsão para setembro, que ela leve o nome de Maria Marcelina de Barros, que é Dona Anjinha do Coco, né? Na saudosa Anjinha do Coco. Foi um projeto feito por todos os vereadores da casa e, no caso, sancionado pelo prefeito, que agora é lei, né? E vai se tornar, vai ter esse nome, a cozinha comunitária. Uma homenagem mais que justa, né? Com isso eu boto o projeto em discussão, projeto de lei. Não havendo quem discuta em primeira votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei número 23 de 2025. Denomina lagradouro público e das outras providências. O vereador José Mário Medeiros Bezerra Júnior submete para apreciação do colênio plenário da Casa Legislativa o presente projeto de lei. Fica denominado de Rua Manuel Pinheiro Sobrinho, a antiga Rua Timbaúba, localizada no Bairro Novo. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá é responsável pela confecção e instalação da placa com o nome da mencionada rua. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrária. Sala de sessão da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, no dia 14 de agosto de 2025. Autoria do vereador José Mário. O projeto de lei está em discussão. Não havendo quem discuta, em primeira votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 11 de 25 de julho de 2025. Promove adequação orçamentária no âmbito do município da Ilha de Itamaracá e autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento municipal de 2025. O prefeito do município da Ilha de Itamaracá, Estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, considerando o disposto nos artigos 165, inciso 5º, 167, inciso 5º da Constituição Federal, submete à apreciação e votação do Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, aprovado pela Lei 1440 de 2024, no valor de R$420 mil, destinado a atender às ações de educação em tempo integral na Ilha de Itamaracá, conforme dotações orçamentárias abaixo. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura das despesas de que trata o artigo 1º desta lei serão os provenientes de anulação total ou parcial de dotação orçamentária vinculado a recursos próprios do município, conforme artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964, discriminado abaixo. Artigo 3º. Oi? Primeira votação. Artigo 3º. As dotações incluídas no orçamento municipal por meio do crédito adicional especial autorizado por esta lei poderão ser suplementadas nos termos do artigo 7º da Lei 1440 de 2024, bem como fica autorizado a remanejar, transferir, transpor ou utilizar
total ou parcial, a dotação orçamentária constantes no orçamento, decorrente da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgão e entidade. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, Itamaracá, 25 de julho de 2025. Prefeito Paulo Galvão. Vou ler aqui a justificativa. Considerando a necessidade de encaminhamento à Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá de solicitação de acréscimo orçamentário para viabilizar a implementação da escola em tempo integral, viemos por meio deste solicitar despacho em caráter de urgência diante da seguinte justificativa. O município já dispõe de recurso financeiro específico destinado à implementação da escola em tempo integral, oriundo de políticas públicas educacionais voltadas à ampliação da jornada escolar e melhorias da qualidade de ensino. No entanto, embora o recurso esteja há um período significativo disponível para execução, ainda não foi possível sua efetiva utilização em virtude da necessidade de adequações orçamentárias que possibilitem a execução das despesas previstas. Destacamos que o tempo para execução do recurso é extremamente curto, o que exige celeridade no trâmite das etapas legais e administrativas, sob pena de perca do valor disponibilizado e prejuízo à política educacional planejada. A não utilização dos recursos comprometerá diretamente o cronograma de ações da Secretaria Municipal de Educação, bem como frustrará as expectativas da comunidade escolar quanto à ampliação do tempo de aprendizagem e oferta de atividades complementares aos alunos. Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, senhora Elizabeth Barbosa de Aguiar Aquino, secretária de Educação. Secretário, o projeto de lei está em discussão. Esse projeto, Ferrugem, é sobre um recurso que já se disponibiliza na Secretaria de Educação para que seja implantado em algumas escolas do município o ensino de tempo integral. Mas eu me informei com os responsáveis e ele disse que a gente poderia fazer em primeira votação hoje e finalizasse na terça-feira. Tá entendendo? Agora que a gente não passa de terça-feira. Mas se os pares acharem por meio a gente fazer 2 reuniões hoje, porque tem um recurso destinado já agora e sendo aprovado e utilizado já vem para ano que vem, já fica liberado também. Então, com isso, eu boto o projeto de lei em discussão. Silvana vai discutir. Após a votação, a gente discute o quebra de tempo. Bom dia a todos. Sabemos que a educação em tempo integral ela é muito mais do que reforçar o aprendizado de um aluno. É uma ferramenta de transformação social mesmo. Quando a gente tira esses jovens da ociosidade, coloca ele dentro de uma escola, ele tem oportunidade de segurança primeiro, segurança alimentar também, que é importante, além do reforço do aprendizado, a gente está tirando essas pessoas da vulnerabilidade social, deles se envolverem em questões ilícitas, na verdade. Quando a gente traz, a gente oferta também, além do reforço escolar, a gente oferta incluir ele dentro de um projeto cultural, de um projeto esportivo, e a gente trazer
a educação de forma integral é garantir, além de dignidade para eles, esperança de um futuro ainda melhor. Por isso que eu acho que é um projeto que já conta com recurso e eu não vejo problema zero de quebrar o interstício e fazer hoje 2 votações desse projeto. Pronto, É assim, é um debate que a gente tem que trazer para dividir com os pares, né, Ferrugem? A gente vem fazendo uma gestão aqui de nada ser uma imposição, e sim uma conversa. E entre a conversa, a gente sempre entrar no consenso, né, Ferrugem? Mais uma vez, obrigado, Silvana. É de extrema importância, como a gente vem falando e comentando, né? Basta essa questão de querer atrapalhar aquilo que é bom para o nosso município, né? E quando se trata da nossa juventude, Bilda Lage, Claudete, Manuel, Marcelo, é de grande importância a gente ter uma visão, né, sobre esse projeto carinhoso, né, para que a gente não venha prejudicar o futuro dos nossos jovens que estão aí, né, nas ruas, quando largam de 11, meio-dia, não tem o que fazer e vai se apegar a celular, vai se apegar a televisão, a filmes inadequados para a idade deles. E a gente, com esse projeto, né, trazendo os alunos para a escola em tempo integral, nós iremos compartilhar dessa forma com a Secretaria de Educação uma responsabilidade grande desta casa com o aprendizado de cada aluno que vai ali. Não é só o aprendizado, existe a questão da segurança dos alunos, como Silvana disse aqui, a questão alimentar, a ocupação, né, que é de extrema necessidade. Como a gente vem discutindo aqui, a inclusão, né, no município, na educação do município, da história, Joquinha, da ilha de Itamaracá, porque a gente, quando chega para um companheiro, uma companheira que é uma professora ou um aluno, ninguém sabe a história de Itamaracá. Quase, vamos botar assim, 30% não sabe, mas hoje a gente discute a inclusão da história de Itamaracá dentro das matérias municipais, dentro dos colégios municipais, Edivaldo, que é muito importante a gente saber de Lia da Ciranda, dessas crianças saber a importância de Lia da Ciranda, das crianças saber do Padre Tenório, a história de Padre Tenório, as crianças saber o que é o Forte Orange, o que é a trilha dos holandeses, por que existe a trilha dos holandeses, né? Qual foi a utilidade dela na época. É muito importante essa inclusão. Então, é de extrema importância, presidente, que nós viemos aprovar esse projeto em caráter de urgência e, se possível for, termos a quebra de interstício, que já conta com o meu voto aprovado pela quebra de interstício, e já votar de agora, se quiser, né? Calma, vamos botar logo em primeira votação aqui. Se for. Continue em discussão. Que ainda vai ter outra sessão ainda, minha gente. Vamos adiantar. Quita pescador, mas na discussão. Bom dia a todos, bom dia a todos. Só uma pergunta só, presidente. É coisa boa para os nossos alunos, nossos filhos. E eu queria só saber, qual escola seria essa? Professor Cavalcante, né? Porque a gente sabe que são 2 turnos, né? Aí tem que tirar essas crianças e colocar em outra escola. Pelo que eu entendi, Kita, esse dinheiro vai ser destinado para adaptar a escola. Eu não sei se já começa esse ano a atender em ensino complementar. Pronto, aí é bom dizer ao povo realmente como é, porque são 2 turnos. Aí se vai fazer realmente uma escola para fazer em tempo integral, beleza. Aí pode colocar aí que a gente está votando. Continue em discussão, Claudete. Estou ligado em você, viu? Bom dia à mesa diretora, bom dia meus companheiros de trabalho, bom dia pessoal que nos assiste aqui e bom dia o pessoal que nos acompanha de casa. Esse projeto, Ferrugem, pegando suas palavras, era para ter sido na outra gestão.
Mas, infelizmente, por tempo, o dinheiro voltou. E agora voltou de novo para cá. E a gente não pode deixar de ser aprovado esse projeto aí, para poder ajudar nossas crianças, nossos jovens. Porque nós vimos que as escolas da ilha de Itamaracá estão todas defasadas. Não só a do Forte Orange, mas lá perto da minha casa, a Marechal, quando chove, infelizmente, parece está na rua. Então, começando esse projeto aí, fazendo a adaptação, vai começar a Professor Cavalcante, onde é uma escola muito, muito boa, assim, na área de espaço. Não é a escola em si, mas com a reforma vai ser muito proveitosa para poder colocar nesse espaço da escola Professor Cavalcante, mas dizendo que ela pode se estender por outras escolas também. Não vai ficar só nessa, mas pode ser abrangida em outros bairros, na comunidade, né, nas comunidades. Então, é por isso que esse projeto aí é de grande relevância para a população da ilha de Itamaracá. Nós não podemos deixar de apoiar a educação, porque a educação, ela transforma as pessoas. E quando se diz pessoa, a gente vê os jovens da gente ficando aí a ralé. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, onde já temos esse dinheiro, então vamos aproveitar. Tem o meu voto já de aprovação. Então, meu muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem discuta, em primeira votação. Quem for contra, fica de pé. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Nesse momento aqui, eu boto aqui a quebra de interstício para que a gente possa finalizar a sessão e iniciar uma próxima em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. A quebra de interstício foi aprovada por unanimidade. Com isso, eu dou a sessão... Diga. Vem aqui, Manuel. Peça a você mesmo. Bom dia, companheiro. Eu quero pedir um voto de pesar para a Elizabeth, que morreu lá no Forte, Beta, a esposa de um ex-funcionário minha. Coloco o pedido de voto de pesar em nome da senhora Beta em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça Beta como está. Aprovado por unanimidade, que a Secretaria comunique à família. Então eu dou a sessão por encerrada, dando 10 minutos para que a gente tenha o início de uma próxima sessão.